aproximadamente no ano 57 depois de Cristo. A história nos diz que Paulo temia não chegar até Roma. Talvez Paulo não acreditava que conseguiria estar em Roma. Ele desejava. E Paulo mandava carta a todas as igrejas que ele fundava. E a história nos diz que ele manda essa carta. Antigamente não existia correio. Antigamente uma carta ela era levada até o seu destino por amigos, por viajantes, por comerciantes. Só quem desfrutava desse correio eram as pessoas reais. Os reis tinham pessoas especiais para levar as suas encomendas, as suas comunicações até outros povos, até outras cidades. Era assim que acontecia. E a história nos mostra que quem levou essa carta para Paulo foi uma amiga do Evangelho. A história nos diz que o nome dela era Fé. E Paulo recomenda no capítulo 16 de Romanos para que os irmãos a recebam bem. E ela leva essa carta. E essa carta contém diversas instruções àquele povo. Diversas orientações, porque aquele povo estava passando por um momento crítico. Paulo queria estar em Roma. Roma era uma cidade-estado, com cerca de 800 mil a 1 milhão de habitantes. A história nos diz que quase 40 mil dos habitantes de Roma eram judeus. Roma era uma cidade importante, ela controlava a bacia do Mediterrâneo, uma cidade de extrema importância. Paulo sonhava estar em lá. E ele disse: eu mando a carta, mesmo se eu não for, ali contém orientações para que aquele povo cresça na fé, para que problemas que estão acontecendo lá passam a ser extinguidos, porque a orientação de Deus eu estou mandando para eles. E toda a carta, hoje nós já não recebemos mais carta, mas recebemos e-mails. Mas eu acredito que você, quando recebe uma carta, ou em forma de e-mail, ou em forma de papel redigido, você não começa a ler essa carta do meio ao fim. Você não começa no fim. Você começa ela no início. Ela tem o começo, ela tem o meio, ela tem o fim. E assim também é todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve às igrejas. A igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Roma. E se nós parássemos um pouquinho para entender, cada capítulo contém uma orientação. E eu quero estar conversando com os irmãos, nós não vamos ter tempo. Mas esse é um assunto que às terças-feiras, se assim o Senhor permitir, nós estaremos passando essas orientações aos irmãos. São coisas simples, mas são coisas que vão fazer diferença na nossa vida. Às vezes nós lemos como o capítulo 1 de Romanos, versículo 16 diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Todos nós já lemos isso, mas talvez nós não entendamos o que aqui está dizendo. Você pega no capítulo número 2, o versículo 16, fala o seguinte: isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos do homem. Nós já lemos, nós sabemos, mas às vezes passa desapercebido. Como Deus vai julgar os meus segredos? O capítulo 5 nos diz: onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Já ouvimos pregações nesse tema, mas talvez nós não entendemos o que seja isso. Pastor, será que quanto mais pecado eu tiver, nós vamos estar tratando disso? A Bíblia nos fala em Romanos também, no capítulo 6, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele termina numa passagem magnífica
no capítulo 8, dizendo que nós somos mais do que vencedores, versículo 35, e ele diz que quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a nudez, a espada, a angústia, a perseguição, o perigo. Ele termina dizendo: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. São passagens, textos que nós guardamos dentro do coração. Esse texto, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, é o texto áureo da minha vida, da sua vida, da vida de muitos aqui. Quando vem o problema que quer nos separar, o nosso coração nos diz: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. O capítulo número 9 fala-nos da soberania de Deus. Nós lemos no capítulo 10 sobre missões, tema de missões. Mas quem confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O verso 15 diz que como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Será que é mais ou menos na íntegra que nós temos que entender isso? Temos que ler, irmãos, porque é muito fácil pegarmos apenas um versículo e fazer dele o que eu entendo, e fazer dele o que eu quero. E no capítulo 12, o apóstolo Paulo nos traz algumas orientações necessárias para a minha e a sua vida cristã. Acompanhe comigo. Ele começa nos versículos dizendo sobre o nosso culto, que nós temos que ter um conceito equilibrado, dizendo que nós não devemos exercer a mesma função. Agora no versículo 9, eu quero só falar do versículo 9 a seguir, para termos tempo de terminarmos. Acompanhe comigo essa leitura. O amor deve ser sincero, odeie o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Olha o finalzinho desse versículo. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas, olha que versículo, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Tem gente que só gosta do nível acima. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Esse versículo fala comigo todo dia. Faça o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Versículo 21. Isso tem que ter gravado no seu coração, irmão, porque tem situações que é dessa maneira que nós pensamos. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença
o mal com o bem. Esse texto, irmãos, é de extrema preciosidade para mim e para a sua vida. Ele fala-nos de algo que é tema de filmes, é tema de novelas. Ele fala sobre uma batalha entre o bem e o mal. Nós vivemos nesse mundo, irmãos, e não temos como sair desse mundo. E qualquer coisa que o irmão me faça, às vezes me provoca uma ira, às vezes me causa desgosto, às vezes aquilo no meu coração não vai bem. E infelizmente nós temos que entender que ser cristão, que o Evangelho, ele tem dois lados. O primeiro lado é a fé, e o segundo lado é o nosso comportamento. Eu demonstro que sou cristão através do meu comportamento, através dos meus atos. É impossível eu não demonstrar através dos meus atos uma nova vida com Cristo. Aquele que não demonstra não teve um encontro com Deus ainda. Não teve. Ser cristão não é apenas, irmãos, em discursos, em palavras, mas são em atitudes. Em atitudes na família, em atitudes em todos os lugares sobre onde eu vou. Muitas das vezes nós nos acostumamos. E nós, às vezes, nos acostumamos com tudo e não deveríamos nos acostumar. Isso nos faz mal. Às vezes eu me acostumo a vir à igreja e não ouvir Deus falar. Às vezes eu me acostumo a chegar atrasado na igreja. Porque eu me acostumei. Eu conversava com o irmão e dizia: meu filho, você não pode chegar atrasado, você é um crente. Deus tem algo muito bonito na sua vida, você tem que dar o exemplo. E ele dizia: pastor, eu chego depois dos hinos, porque eu não estou perdendo nada, o povo canta feio demais. Não importa como o irmão canta, importa é o meu louvor. Eu vim aqui, irmãos, participar do culto. Eu vim aqui entregar para Deus o que? O meu louvor. Mas a gente se acostuma a vir à escola dominical e não ler a lição. E quando eu chego na escola dominical e não leio a lição, eu fico boiando naquela situação. E daí eu começo a pensar em tudo que eu não deveria pensar ali dentro da igreja. Nós nos acostumamos com esse ambiente de quatro paredes. Nós acostumamos a chegar na igreja e não fazer mais uma oração. Nós acostumamos a vir à igreja e estar sempre no mesmo lugar, estacionar o carro sempre no mesmo lugar. E aí, se chegar uma visita e sentar no meu lugar, nós nos acostumamos. Acostumamos a cumprimentar sempre as mesmas pessoas. Acostumamos a muitas das vezes a saudar nem com a paz, é com oi. Já sabe o seu Deus. E sempre aquele mesmo círculo de amizade. Nos fechamos e não nos abrimos para ninguém. E chegam novas pessoas, e essas novas pessoas não são enganjadas dentro da igreja. Por quê? Porque muitos círculos já estão fechados. Você já se acostumou com aquele grupinho seu. Você não quer que nenhuma pessoa chegue, que pode estragar, mas você não sabe que pode melhorar. E muitas pessoas entram e saem porque não se encontram dentro da igreja, porque não cabe elas dentro da igreja, não cabe elas no nosso mundo. Nós nos acostumamos a fechar, nós acostumamos a cantar, e às vezes nós cantamos sem saber o que estamos cantando, e estamos cantando heresia. Tem gente cantando, sabe? Mas já parou para pensar no que você está cantando? Não. Nós não somos papagaios. Não. Nós temos que saber, irmãos, o que defendemos, o que cantamos, porque é o nosso louvor. Infelizmente tem músicas que estão cantando lá fora que são melhores do que muitas das vezes é que nós cantamos aqui dentro. O que está cantando é errado.
estou dizendo desentonado. Não estou dizendo que a letra não condiz ao que está cantando. Você está pensando que está adorando a Deus e Deus está falando que está tudo errado. Mas você se acostumou a cantar. Se acostumou a cantar o hino da água, que não faz mais efeito para você. E são hinos belos, puros. Agora, as modinhas que se lançam, nós cantamos e aprendemos de um jeito que está na boca o dia inteiro. Não é? E muitas das vezes nós não sabemos o que cantamos. Nos acostumamos a tocar. E o dia que não tocamos, não vimos aonde estamos. Acostumamos a ficar na porta, a trabalhar, e o dia que não tem trabalho, você se perde na igreja. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou sobrando, não, você veio adorar, meu filho, você veio na igreja para adorar. E às vezes nós entramos e nós saímos e nada acontece. Nós nos acostumamos a comer um pedaço de pão e tomar um copinho de suco de uva. Nós nos acostumamos com Santa Ceia. Não existe mais preparo, não existe mais nada. Do jeito que nós entramos, nós saímos. E aí o pastor se tocar em algum assunto que é meio, que vai contra o que você está fazendo. Você sai ainda falando coisa que não deve. Infelizmente nós nos acostumamos. Eu queria trazer uma palavra diferente, a primeira palavra do ano de 2016. Mas foi isso que Deus colocou no coração. Eu relutei. Nós acostumamos, irmãos, a orar. E aí, a nossa oração é que nem aquela oração do almoço. Elizabeth falou amém. A oração de eu oro todo dia para dormir, pastor. Quanto tempo dura a sua oração? É todo dia a mesma coisa. Todo dia a tua oração é a mesma coisa. Nós estamos nos acostumando a ser crente, a vir, entrar e sair da igreja. A igreja, muitas das vezes, está parecendo, sabe o que? Nós acostumamos, quando nós oramos, nós não vemos milagre. Quando nós vemos a igreja, nós não estamos bem, nós não oramos, nós não estamos em comunicação. Muito é chato. O pastor parece que está dando uma palestra, e a igreja parece que é um clube. Coisas que nós deveríamos valorizar, nós não estamos valorizando, estamos acostumados com o que está acontecendo de errado. Quer acabar com todo tipo de fofoca, exorta quem está fofocando. Quando chegar a pergunta, não, pelo amor de Deus, fofoca aqui não. Vai perder, mas não, Deus vai falar com ela, está errada. Agora dá ouvido para você ver, amanhã você se acostumou, se acostumou com o batismo. Eu vejo lá batismo, aquilo lá parece que não tem nada a ver mais. É uma piscina grande atrás da igreja, que entra alguns irmãos lá com uma roupa branca, não muito na moda, e os irmãos ficam lá, esse vai escorregar, esse vai. Eu quero ver esse afundar e afogar, para ter motivo para tirar um pouquinho de sarro daqui. Aquele ato, nós já nos acostumamos. Infelizmente, estamos acostumando com o que é verdade. Nós já nos acostumamos a ouvir que Jesus vai voltar. Não é? Ei, pastor, desde que eu era desse tamanho, eu já estou de cabelo branco, pastor, e vem com essa história. Nós nos acostumamos já com a vinda do Senhor. Acostumamos a carregar a Bíblia. Tudo não está passando de um simples costume. Mas e Deus, como se encara numa situação dessa? Nós já paramos para pensar, nós estamos falando de amor. De um cristão que não é apenas em discurso, não. De um cristão que é de atos, de comportamentos. Vencer o mal com o bem, eu preciso ter um comportamento diferente. E é sobre isso que eu queria tratar com os irmãos nesse início de noite. Não é fácil ser crente. Vir à igreja é fácil. Agora seguir esse livro nunca foi fácil. Porque esse livro vai contra muitas das coisas que eu faço e que para mim já se tornaram comuns. Tem gente cometendo pecado e achando que isso já não passa de coisa comum. Eu já fiz 1, 2, 3, 4 vezes, aquilo já cauterizou
E para ele já não incomoda mais. Aquilo já não é mais pecado para ele. E a Bíblia diz que não mudou, que era pecado há tanto tempo atrás, ainda é pecado hoje. Eu não estou me falando de costumes, irmãos. Eu estou falando do que a Bíblia diz, de caráter cristão, de amar como nós pregamos esse amor, de vencer o mal fazendo o bem. A Bíblia diz que quem ama a Deus ama primeiro seu irmão. Se eu não amo meu irmão, como que eu estou amando a Deus? Se existe confusão e briga dentro da igreja, dentro da casa, ou conserta, ou não vai dar certo. Resolve, porque o teu céu está de bronze. Deus está vendo, eu não concordo com isso. Isso não é uma atitude de cristão. Isso não é uma atitude de quem está no mundo. Isso é normal. Agora, daquele que um dia teve um encontro com Deus, não pode acontecer as mesmas coisas que aconteciam no passado. Nós pregamos que somos novas criaturas, que Deus nos mudou. Mas apenas Deus mudou um lado que você queria mudar. Esse lado aí de amar, será que Deus não fez nada? Que Deus é esse que nós pregamos, que Deus é amor? Se eu não amo meu irmão, alguma coisa de errado vai acontecer. Se eu não consigo tolerar o meu irmão, eu tenho que fazer o possível para viver em paz com ele. Eu tenho. Se brigar, resolver esse irmão, você é brigando com o meio mundo e acertar a minha vida. Não, mas eu tenho que o quê? Que tolerar. E existem algumas coisas no meio do bem e do mal. Existe, irmãos, a pessoa que paga o mal com o mal. Isso é extremamente normal. Não na igreja, no mundo. O mal que me fizeram, eu vou retribuir o mal. Isso é extremamente comum. Isso acontece no mundo todo dia. Acontece dentro da sua família todo dia. Se ele não fez isso por mim, isso eu não vou fazer por ele. Se ele me deixou na mão naquela situação, é só esperar. Como diz o ditado aí, dor de barriga não dá uma agressão não. Vai dar dor de barriga dele a mesma que deu em mim. Quando der nele, eu vou falar, você não me ajudou. Quando eu precisei, você não me ajudou. Provérbios capítulo 24 a 29 diz: não diga, farei com ele o que ele fez comigo. Ele pagará a coisa. A nossa atitude, irmãos, tem que ser boa. Entenda? Pastor, mas eu sei que é duro. Por isso que eu digo que não é fácil ser crente. Por isso que eu digo que não é fácil caminhar em direção ao céu. Porque se o camarada me fez mal, eu vou ter que, pastor, fazer o bem para ele. Vai, a Bíblia manda. No versículo 17 do texto que nós lemos no capítulo 12 diz: não retribua ninguém mal por mal. Não, pastor, isso daqui não serve para mim na vida. Como não serve? O que serve somente na vida são só as bênçãos e as promessas de Deus para você. É somente o bônus. Você só quer as riquezas, como o irmão Domingos aqui falou. Você só quer a prosperidade, a chave da casa, um bom carro, uma boa viagem. Agora uma vida reta com Deus, como Deus está te pedindo, você não quer. O povo que estava em Roma estava enfrentando isso. Por isso que Paulo mandou esse aviso para eles. Imagine o problema que eles estavam enfrentando. Não retribua ninguém mal por mal. O velho homem quer retribuir o mal. Pisou no meu dedo, eu vou pisar no seu. Me deu um murro, eu vou dar outro murro. Deixou de fazer por mim, eu vou deixar de fazer por você. E está tudo bem, você não fez nada por mim. Agora, quando nós temos Jesus, somos cristãos e queremos morar no céu, eu tenho que fazer diferente. Tem uma outra coisa que a Bíblia nos fala, que eu acho que é pior do que retribuir o mal por mal. O mal por mal é ruim, é contra o que está na Bíblia, mas eu até entendo. Até entendo. Pastor, aqui corre sangue. E quando eu, pastor, olha, esse lado eu não consegui, que Deus não trabalhou. Não,
Agora tem aquele irmão que retribui o bem com o mal. Dessa pessoa tem o mal. Como pastor? É quando você faz o bem a uma pessoa, quando você o ajuda sem poder, quando você faz de tudo, você se dedica, você se doa, você põe a sua família, muitas vezes você tira da onde não deveria tirar, para ajudar, para auxiliar essa pessoa, e você só faz o bem. E como a vida gira, quando você espera que seja retribuído o bem que você fez com o bem, essa pessoa lhe retribui o bem que você fez com o mal. Isso machuca Deus. Isso machuca o coração de Deus, tratando-se de um cristão. Eu entendo isso com o mundo, mas eu não entendo isso dentro da igreja. Eu não entendo uma forma dessa dentro da igreja. Essa é uma atitude que mexe com a gente e nos causa, meus queridos irmãos, uma revolta. É um sentimento que nos traz amargura. Muitas das vezes nós queremos nos vingar com isso. A Bíblia conta a história de Davi, de Nabal e de Abigail. E a história foi mais ou menos dessa forma. Está em Samuel, 1 Samuel 25. Diz que Nabal era um homem rico e Davi estava nos campos de Nabal. E a Bíblia nos fala que os tosqueadores de Nabal estavam na época de tosquear as ovelhas. E naquela área existiam muitos ladrões e salteadores. E a história nos diz que Davi estava ali fugindo de Saul com 600 dos seus homens. E a Bíblia diz que todo o tempo os homens de Davi foram para que não roubassem nada de Nabal. E nada de Nabal se perdeu. Muito pelo contrário. Até que chegou um momento que Davi precisou de Nabal. E Davi manda os seus homens conversar com Nabal. E Nabal disse o seguinte: vai trabalhar. Manda Davi. Quem é Davi? Manda Davi trabalhar. Manda Davi se virar. Eu não vou dar dos pães, eu não vou dar da gordura, eu não vou dar dos nossos bens para sustentar os homens. E Davi, quem é Davi? Quando chega essa notícia a Davi era homem, Davi não era Deus. Davi se enfurece. Poxa, eu fiz o bem para este homem, e agora que eu preciso de alguma coisa, ele está pagando o bem que eu fiz com ele com o mal. Davi manda ficar 200 homens no acampamento e desce Davi mais 400 homens com uma missão: não ficará vivo nenhum ser humano do sexo masculino da família e do povo de Nabal. Quando Abigail ouve essa conversa de um dos servos dela, ela se apressa, faz comida, leva todos quanto é mantimento e vai se encontrar com Davi. E Davi está descendo. E ela se desculpa, para resumir a história, ela se desculpa com Davi e fornece para Davi tudo o que Davi precisa. Abre a Bíblia comigo, 1 Samuel, irmãos. Olha, eu só quero ler um versículo. O versículo 29 do capítulo 25 de 1 Samuel. 1 Samuel 25, versículo 1 Samuel 25, versículo 39. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Se Davi tivesse, irmãos, concluído o seu plano de matar Nabal e todos os seus, talvez Deus pesasse a mão sobre Davi. Abigail foi usada por Deus para aplacar a ira de Davi. E a Bíblia nos mostra que mais para frente Nabal morreu. E Davi agradece a Deus dizendo:
Deus fez justiça por mim. Muitas das vezes, irmãos, quando nós fazemos bem e somos pagos por mal, no nosso coração brota um desejo de fazer vingança, um desejo de tomar, irmãos, conversar com a pessoa e abrir o olho dele e falar: peraí, você está de brincadeira comigo? Você não se lembra que há meses atrás quem te ajudou fui eu? E agora eu preciso do mínimo de você e você nem olha para mim? Não dá vontade? Dá vontade, irmão, de dar uns talos, né? De dar um chacoalhão. Mas a Bíblia nos mostra que Deus é o nosso defensor. Assim como Deus usou uma pessoa para aplacar a ira de Davi, para acalmar Davi, para acertar a situação, Deus entrou com providência na vida de Nabal e ceifou a vida dele. Irmão, a vingança deixa com Deus. Pastor, mas está errado. Não. Não pode. Não, eu tenho que tomar uma atitude. Irmãos, quem toma atitude na nossa vida é Deus. Porque quando eu levanto um dedo, eu posso matar. Deus sabe aonde toca. Deus sabe como te pegar, como me pegar, como ninguém sabe. Se você está passando por esse momento, pastor, eu fiz tanto bem para aquele tribuloso, olha como está a situação. E agora que eu estou precisando, fica tranquilo, Deus é o teu refúgio e fortaleza. Ele é o teu socorro, presente nesse momento. E é o Deus que vai entrar com providência e vai fazer justiça na sua vida contra aquele que você tem salvo. Não manche suas mãos, meu irmão. Pastor, vou parar de fazer o bem. Eu conversei com o irmão, ele estava revoltado. Disse: pastor, eu faço bem, mas não é ninguém. Não, estou cansei, pastor. Fazer o bem só tomar na cabeça. Eu faço bem só tomo na cabeça. Eu faço bem só tomo na cabeça. Pelo amor de Deus, pastor. Eu não. Pastor, eu não vou fazer mal. Mas a partir de hoje eu não faço bem mais para ninguém. Está errado. Nós somos chamados para fazer o bem. E tem outra atitude para terminarmos, irmãos, que já era 8h26. É ruim pagar o mal com o mal. Temos que sair desse contexto. É horrível pagar o bem com o mal. É algo que machuca o coração de Deus. Agora, o que alegra o coração de Deus é quando nós retribuímos o mal que nos fizeram no bem. Pastor, que negócio é esse? Isso é uma atitude cristã. Retribuir, pastor, você está me dizendo que o mal daquela pessoa me fez, eu tenho que retribuir para ele com o bem? Estou te dizendo isso que você está entendendo. Pastor, isso está errado. Não. É isso que a Bíblia nos manda. Pratique o bem e ela o enaltecerá. Nós pregamos que Deus vê todas as coisas. E Deus vê quando nós fazemos em secreto. Deus vê quando nós fazemos quando ninguém está vendo. Pastor, continue fazendo bem. Não importa quem. Pastor, mas ele me fez tanto mal. Agora é a hora de você mostrar que a sua essência talvez seja fazer o mal, mas o Cristo que existe em você vai fazer você fazer o bem para cada pessoa. Muitas das vezes a pessoa olha: mas ouvindo bem de você, eu fiz tanto mal para você. Isso, eu tenho Cristo na minha vida. Talvez o meu desejo fosse fazer o mal, mas Jesus me manda fazer o bem. Isso alegra o coração de Deus. Isso nos enche, meus queridos irmãos, de bênção. Amontou a bênção sobre a nossa vida. Pastor, mas é muito difícil. Eu digo para você que ser cristão não é fácil. A Bíblia nos conta uma história de um jovem, filho predileto. Era muito bem cuidado pelo seu pai. O nome dele era José. Provocou a ira dos seus irmãos a ponto de seus irmãos pegarem ele e jogarem dentro de um poço. Pegarem uma roupa, molharem essa roupa de sangue e mandar levar para o pai e dizer: vamos dizer para o pai que um urso, um bicho, qualquer coisa matou José, o filho querido. Todos
saco cheio de José, os irmãos falaram. José era folgado. José era. E a Bíblia nos fala que depois de jogar no poço, teve uma ideia. Não vou deixar de morrer no poço. Está passando uns mercadores, vamos vender José. Nós dizemos para o pai que ele morreu, que entrega essa roupa toda suja de sangue, o pai vai chorar um pouquinho, mas vai esquecer, e nós enchemos o bolso de dinheiro. Tiraram José do bolso, né? Talvez falar, meu Deus, agora os irmãos se arrependeram, vou contar tudo. O pai disse, fizeram tudo. Não, se arrependeram, não. Pegaram José e venderam José. E a história diz que por 20 moedas de prata. Sabe o que era esse preço? O preço de um escravo aleijado. José, que era tratado muito melhor, um homem bonito, jovem bonito, com uma idade propícia para trabalho, foi vendido como um aleijado. E a Bíblia nos fala que não para aí. Ele vai para a casa de Potifar, faz um serviço maravilhoso, sofre uma calúnia e vai para a prisão. A Bíblia diz que na prisão ele interpreta sonhos até conseguir o cuidado de Faraó. E a Bíblia nos fala que não para isso, nos fala que ele é honrado e ele se torna uma das pessoas mais importantes do Egito. A segunda pessoa mais importante do Egito é quem? É aquele que os irmãos jogaram no poço. Isso passou anos. Imagine o coração de José. Se eu encontrar aquele irmão. Agora eu sou um dos homens mais importantes do Egito. E está tendo fome na região. Eles vão vir buscar aqui. Quando eles vinham buscar aqui, talvez no coração de José, né? Eu vou judiar de um por um, como fizeram aqui. Mas a Bíblia nos fala que a situação é inversa. Chegam os irmãos, José reconhece os irmãos, José fala para eles que ele é José. José pergunta do seu pai, José chama todos eles para morarem ali com ele no Egito. José não somente chama eles, mas chama toda a família deles. Irmão, pensa numa bagunça. Filho, que ele naquele tempo tinha bastante filho. Vem com toda aquela leira de criança. Aquele monte de gente, o pai. E os irmãos pensando que José ia ter uma atitude contrária. José diz uma palavra que soa no meu coração. Estaria eu no lugar de Deus? Quando vier no seu coração o desejo de fazer mal a quem tanto lhe fez mal, coloque esse versículo no seu coração. Estou eu no lugar de Deus? Deus é aquele que rege de Deus. E Ele não vai usar você para se vingar, não. Deus sabe como. Não erga a sua mão. Não se manche por sangue, porque você é inocente. Pastor, mas o que fizeram comigo? Não, pastor, eu tenho a razão. Coloque a sua razão. Jogue a sua razão no inferno. Se aproxime-se de Deus e diga: Deus, o Senhor viu, Deus, o Senhor sabe, tem misericórdia de mim. O Senhor é o meu advogado. E deixe que o tempo vai dizer que quem está certo é você ou o outro. Existe um Deus, irmãos, que está nos vendo, nos condenando. E aquele que está pagando mal com mal, aquele que está pagando o bem com o mal, Jesus está olhando assim, está dizendo misericórdia. Agora, aquele que está pagando o mal com o bem, Jesus dos altos céus está dizendo: é dessa maneira que eu quero que você continue fazendo. Porque o nosso maior prêmio não é aqui, Deus. Aqui nós somos passageiros. Ricas bênçãos nos esperam no céu. E é esse o caminho que nós temos que trilhar. Lembre-se de uma coisa: a vingança é do Senhor.
Deixa Deus pelejar por você. E a partir do momento que você quer pelejar, Deus tira a mão. A partir do momento que você quer resolver, Deus tira a mão. Fomos chamados para fazer o bem. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Essa é a palavra que Deus falou muito forte comigo. Eu acredito que ela encontra guarida no seu coração. Pastor, eu estou pagando o bem com o bem. Pagar o bem com o bem é fácil, irmão. É fácil. Agora eu quero ver pagar o mal com o bem. Isso é uma atitude nobre que brota do coração de Deus, daquele que tem um momento de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Ore por nós, irmãos. O ano se inicia. Ore por nós referente à obra de missão. Eu quero pedir oração e licença para os irmãos. Eu preciso sair. Eu vou sair na oração. Ou até antes. Aconteceu um problema na Bahia. Um dos nossos missionários passou por uma cirurgia de vesícula. Ele já vinha sofrendo há muitos anos. Ele está no sertão da Bahia. E parece que as coisas não correram muito bem. Estava muito infeccionado. Não foi aquela cirurgia de fluido, foi 28 pontos. Teve que tirar um órgão para lavar. E as coisas não foram muito bem. Ele voltou. Quando ele voltou para casa, o pastor pela qual nós damos um apoio para ele, o pastor pela qual ele deve ordens, um trocou da cidade que ele estava e mandou ele mais que o sertão. Do lado muito próximo de uma região onde reina a matuaria. E esse homem me ligou aos prantos. A esposa conversou conosco, disse o seguinte: pastor, socorre meu marido. Falei: minha filha, o que está acontecendo? Meu marido, esse dia eu peguei ele 3 horas da manhã na rua andando. Ai, que ideia, pastor. Ele não dorme de noite, fica chorando pelos cantos. Eu não sei o que está acontecendo. Nós fomos no médico, o médico disse que é uma depressão pós-operatória. Deu um monte de remédio, tarja preta para ele tomar. Ele toma o remédio e desmaia na cama. É aí que a gente consegue dormir. Meu marido nunca foi assim, pastor. Eu tenho 5 filhos. Pastor, me ajuda. Venha fazer uma visita para ele. O senhor nunca veio aqui nessa região. Ano passado nós fomos, mas ele estava num lugar muito bom. Um homem trabalhador chamado Manuel Messias. Pastor, nós estamos num lugar muito pequenininho, esquecido. Chama Guaipim. Quase 2 mil quilômetros daqui. Nós vamos sair agora 10 horas da noite. Vamos pegar o carro. Se Deus permitir, anoitecendo amanhã nós estaremos lá. Vamos estar dando um abraço. Vamos passar 2 dias com ele. Vamos participar do culto. E na quinta-feira, à tardezinha, eu quero estar aqui com os irmãos. Ore por nós. O inimigo não está contente nem com ele, muito menos com nós que estamos saindo de viagem para fazer essa visita. Peço a oração aos irmãos. Que Deus nos livre de acidentes. Que Deus nos livre dos homens maus. E que a nossa viagem seja uma viagem de bênção. Que Deus possa fazer algo na vida daquele homem ali, restaurar aquela saúde. Quem já passou por esse período de depressão sabe como ruim é essa doença. E é uma doença onde nós temos que demonstrar o amor que nós pregamos. Demonstrar amor depois que morreu, está no caixão do velório, irmão, isso não é demonstrar amor. Temos que demonstrar amor enquanto há vida. E enquanto há vida há esperança. E se existe esperança, nós vamos prestar o apoio, o amor de Jesus Cristo. Ore por nós. Nos dê licença. Ore por mim, pela minha família. Para que Deus nos guarde ali. Não estamos morando num lugar retirado. Nós, muitas das vezes, nos preocupamos. Eu vou sair e deixar minha mulher. Uma senhora de 80 anos, uma criança de 9, uma criança de 8, crendo que Deus vai cuidar. Eu tenho certeza que vou em paz, vou voltar em paz, vou dar testemunhos limpos, irmãos, e eu dependo das orações dos irmãos.
nesse trabalho e orem por missões. Estivemos visitando o campo missionário, nós estamos agonizando com a alta do dólar. Nós não estamos conseguindo alcançar nosso objetivo por causa da cotação do dólar e do euro. Nos Estados Unidos nós temos uma família que é mantida só por nós, que é o pastor Donizete, a irmã Janinha e o seu filho Guilherme. Lá nós pagamos todo o custo dele. Nós pagamos o aluguel da casa dele, nós pagamos um salário digno para eles e ajudamos ele com tudo que ele precisa. É o combustível do carro, é a manutenção do carro. E o pastor Donizete está fazendo um bom trabalho. Lá embaixo, na Flórida, pastor Salmão, nós mudamos uma pequena junta. A igreja do Salmão já paga o aluguel. Ele tem amigos de pastores do estado de São Paulo que ajudam a manter o pastor Salmão. Então o pastor Salmão sai um pequeno valor, mas o pequeno valor em dólar, em real, se torna muito grande. E nós ajudamos o pastor Carlos, que tem uma igreja, está fazendo um trabalho muito lindo. É uma pequena ajuda que nós estamos fazendo. Só que a coisa está muito difícil. Eu recebi uma ligação para terminar da África. Está tendo uma onda de perseguição onde sequestraram 60 cristãos. E eles estão matando os cristãos. Tem um pastor que já está sequestrado há 4 anos e agora foi solto. A alegria da vida. Então, muitas das vezes nós estamos em campo neutro e nós estamos conversando. Vamos orar pelo campo missionário. Estenda a sua mão e você vai chegar, sabe aonde? No lar do missionário no Peru, no lar do missionário na Espanha, no lar do missionário na África, do Paraguai, dos Estados Unidos, da Bahia. Talvez você não possa ir, mas através da sua oração você vai entrar dentro da casa dele. Vai clamar por Jesus sobre a vida dele, dizendo: Deus, dá força para ele continuar. Manda recurso, papai querido, para que essa obra não pare. E eu tenho certeza que esse que está levando a semente, chorando e gemendo, vai trazer feixes de almas para o reino do Senhor. Eu conto com a sua oração, eu conto com o seu apoio e oro por esta linda obra. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.